Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Mulheres Leves e Audazes. Eu sou a Gisele Cardoso e eu tô aqui com a minha parceira, a Eliana, mais conhecida como Lilica Sabino, para seguir a nossa jornada de conversas profundas, acolhedoras e transformadoras sobre temas que impactam diretamente a vida das mulheres. Lilica, é contigo. Obrigada, Gi. Sempre um prazer ter você aqui do lado. Esse podcast, então, ele nasce, né, da parceria entre a Leve e a Audaz, que é uma agência de recursos humanos, consultoria estratégica em recursos humanos. E ele nasce a partir do programa, então, Mulheres Leves e Audazes, né? Que tem aí como objetivo falar sobre a prevenção do câncer de mama e também como uma rede de apoio às mulheres em tratamento ao câncer. E agora a gente amplia um pouco mais esse espaço, né, de escuta e de reflexão, trazendo outros temas relacionados, né, ao feminino, à mulher, e é sempre um grande prazer, né, trazer aqui as nossas convidadas. E para esse segundo episódio, nós escolhemos um tema que eu não sei para o nosso público, mas né, posso dizer assim, já me expondo um pouco, tá muito em alta, que é cercado de dúvida, tabus, diria até de um pouco de preconceito, que é a menopausa, né? Que é um momento de mudança, de transição, de descoberta, onde um monte de coisas acontece, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo ali com o nosso psicológico, com o nosso corpo, né? E então, aqui com a gente, né, nossa convidada especial, a doutora Maria Ana Gribel. E antes da gente entrar, então, nessa conversa, nesse bate-papo, eu gostaria, Maria Ana, que você comentasse quem é você atrás do jaleco. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o espaço para a gente conversar sobre um tema que eu sou bem apaixonada por ele. E, assim, em primeiro lugar, eu sou uma mulher menopausada, né? Já há bastante tempo. E o que acontece? Eu me apaixonei pelo tema porque eu passei por esse período. Todas nós vamos passar. E eu acho que a gente... é uma fase da nossa vida. Eu costumo dizer que a gente foi adolescente, então a gente agora está aqui, né? E antes de eu escolher isso, eu sou o quê? Eu sou uma mãe, eu sou mãe da Ana, sou mãe do João, eu sou irmã da Ana Maria, né? E sou namorada de José Eduardo. E quem sou eu depois que eu tiro o jaleco é uma pergunta difícil, porque a minha vida é realmente muito mais vestindo o jaleco do que sem ele. E tô sem, mas a gente vai falar sobre o meu trabalho, né? E eu sou formada há 29 anos, fiz especialização em ginecologia e obstetrícia, fiz pós-graduação em sexualidade humana e tô aí trabalhando ainda até hoje. Bacana. Então, fiquem com a gente até o final, porque no final a doutora Maria Ana vai deixar uma mensagem especial para as mulheres que estão aqui nos acompanhando. E o podcast, ele nasceu, né, como a gente já falou, para levar informação para as mulheres. Mas eu queria pedir encarecidamente, homens, por favor, nos assistam, porque saber sobre a mulher vai te ajudar muito a sobreviver, né, ao dia a dia, né, brincadeiras à parte, mas a lidar com todo esse contexto, a apoiar, né. Então, prepare o seu café, o seu chá, porque nós vamos agora entrar num tempo de aprendizado e de escutar.
Bom, vamos lá. Então, nós preparamos esse segundo episódio em alguns blocos, né? Então, primeiro a gente vai entender a menopausa, vai falar um pouquinho sobre impactos físicos e emocionais, tratamentos e cuidados, e enfim, e outras questões aí relacionadas ao tema menopausa. Perfeito. Agora é comigo, né, Lilica? Bora. Então vamos lá. A gente começa pelo primeiro bloco, assim, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos entender a menopausa. Então, o que é a menopausa, doutora? Assim, e quando que ela costuma ocorrer? Tem Então, uma idade? Tem... Vamos lá. A menopausa, por definição, é a última menstruação da mulher. Algumas mulheres vão ter essa menopausa mais cedo, outras mais tarde. O período mais comum é entre os 40, 55, 60 anos. A menopausa pode ser natural ou cirúrgica, né? E significa o fim da vida reprodutiva. Então, como eu falei, a gente começou a vida reprodutiva lá atrás, a primeira menstruação é a menarca. Uhum. E o período do início, né, da vida reprodutiva da mulher é chamada de adolescência. Puberdade, adolescência. E agora a gente chega no final da vida reprodutiva. E é o período da perimenopausa, climatério. E a menopausa é só um evento, que é a última menstruação. Eu só vou dizer que você está na menopausa, que você menopausou, após 1 ano sem menstruar, tá? Então, o período que circunda essa última menstruação é o que a gente chama aí de perimenopausa. E quando você atende uma mulher no seu consultório e ela vem com essa nuvem, né, de questões e de ideias para entender o que está acontecendo com o corpo, né, essa mudança. O que te contam de uma maneira assim mais comum? O que aparece assim de uma maneira mais comum quando a gente vai falar de sintomas? O que é o mais comum, a maior queixa são os calores. Os calores a gente chama de fogachos, né? E isso atrapalha muito a vida da mulher. Mas nem todas têm os fogachos. E nem todo calor é fogacho. A gente é marcado por um período que o nosso metabolismo ele diminui. A gente está envelhecendo. Então, naturalmente, você pode ter aumento da sua temperatura corporal. Isso não é fogacho. Fogacho é a sua mente pegando fogo. Entendeu? Então, você tem umas ondas de calor que acometem assim daqui para cima, parece uma brasa. E ela passa como uma onda mesmo. Então, ela atinge aquele pico e depois isso passa. Isso pode causar um desconforto importante, aquela sudorese, principalmente do bigode, suou o bigode, né? Aqui na nuca. A mulher pode ter um rubor facial, né? E isso atrapalha a qualidade de vida. Uhum. E isso é só um sintoma da menopausa, entendeu? Desse período, né? A gente passa também por irregularidades do ciclo menstrual. Algumas mulheres têm atrasos, outras mulheres têm um sangramento num intervalo mais curto, outras têm um aumento da intensidade. Sim. E algumas param e não tem mais nada. Tá? A insônia também atrapalha bastante, a irritabilidade, né? São sintomas que podem aparecer. A gente estava comentando aqui, né, que esse tema menopausa, que até aparece na TV aberta, né, agora, que é um tema ligado à saúde feminina, né? E quando eu vejo os temas indo para a TV aberta, eu sempre me questiono, né? É porque me parece que hoje a gente tem mais longevidade. Sim. E a nossa população, né, logo a gente chega numa curva que a nossa população está
envelhecendo, né? Então, se a gente for falar de taxa de natalidade, a gente vê que isso é uma curva que vai chegar numa hora que a gente vai ter pessoas com mais idade, né? Não sei se seria esse o termo, e um número menor de jovens, né? Então, talvez a gente tenha nessa curva mais pessoas vivendo esse processo. Mas em contrapartida, eu falo que quando eu cheguei agora, né, tô com 45, quando eu cheguei nos 45, alteraram os padrões das mulheres de 45 anos, né? Uhum. Me parece que essa alteração de padrões, ela também está relacionada à ingestão de hormônios. Atividade física e hormônios. Essa mudança dessa característica dessa mulher, você acha que vai impactar numa entrada de menopausa tardia? Ou seja, a mulher que faz atividade física, que tem essa questão de fazer os exames hormonais, de fazer até algum complemento, altera, doutora Maria Ana? Ou não? Tá lá traçado, acabou e... Você nasce com o dia já determinado da sua menopausa. Eu só não sei dizer que dia é esse. Quer dizer que não tem saída, não tem como você prorrogar. A menopausa chega para todo mundo que tá aqui. Se a gente ficar, a gente entra. Tá? Se eles chamarem a senha, exatamente, vai acontecer, tá? Então, assim, a gente já nasce com o número de folículos. Então, a gente já tem isso daí determinado, tá? Ah, eu tomei pílula e aí Não. Algumas mulheres entram na menopausa precoce, né? Que seria até, assim, por volta dos 40 anos. O que acontece? Hoje, pelo mercado de trabalho e tal, muitas deixam a maternidade para mais tarde, né? E aí, às vezes, fala assim, bom, mas agora eu tô com dificuldade. Realmente, a mulher mais madura, ela tem mais dificuldade de engravidar. Não é que ela já não vá engravidar, mas as ovulações diminuem, né, com o passar do tempo, e os óvulos envelhecem. Então, é quando a gente pode ter aí o aumento do risco de algumas malformações, principalmente a trissomia do 21, né? Mas mesmo assim, não é um número tão alarmante. Mas hoje a gente pode pensar, fazer a dosagem de uma reserva ovariana para saber se você tem condição de engravidar ainda ou se você já está perto da menopausa precoce. Então, você pode estimular a sua ovulação, fazer o congelamento de óvulos para poder engravidar mais tarde com um óvulo mais jovem. Então, a gente vai tendo um monte de novidades aí para fazer. Mas você vai chegar lá. Se você faz exercício, se você inicia algum tratamento quando é necessário, você só vai melhorar a sua qualidade de vida. Mas a menopausa, ela vai chegar. Ela tá aí marcadinha. Tá, e quem tem ovário policístico, tem alguma interferência em relação ao tempo, a quando vai chegar a menopausa? Ou não? O ovário policístico, ele só diminui o número de ovulações, mas os folículos continuam, inclusive vários, por isso que são policísticos, né? Então, ela também vai entrar, só que ela tem um risco maior de ter problema depois da menopausa. Porque quem tem principalmente a síndrome de ovário policístico, ela tem aumento do risco cardiovascular. Então, hoje, eu já tenho uma sinalização de que essa mulher, ela pode adoecer mais pós-menopausa. Porque é óbvio que o tempo está passando, a gente está envelhecendo, né? Então, as doenças podem aparecer com uma frequência maior. E tem quais doenças, no caso, ela fica mais... As dislipidemias, a hipertensão arterial, a osteoporose, né? E a obesidade. Quando a gente não tem mais os hormônios, você vai falar disso provavelmente, que assim, a gente realmente começa a acumular gordura. Algumas mulheres falam assim, eu não quero fazer hormônio porque o hormônio engorda. Quem engorda é a própria menopausa. O seu metabolismo diminuiu, você acumulou mais gordura. Se você não gasta o que você está estocando, você vai ficar com ela guardada aí, né? E essa gordura, principalmente dessa região abdominal, ela é a pior para o nosso coração.
Então, é por isso que aí hoje você já mais cedo, você falou assim, ó, você tem que mudar, você tem que fazer exercício. Então, a gente se preocupa nessa fase para você chegar com mais saúde ali Bem. na frente, bem. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta de novo para compartilhar aqui com quem está nos assistindo e nos ouvindo. Quem fez fertilização in vitro, que de uma certa forma estimulou, né? Para quem passou pelo processo de FIV sabe, né? Para formar o blastocisto, implantar o neném, tudo. Tem menopausa? Vai ter uma menopausa antes? A menopausa vai acontecer antes? Você só estimulou o que você já tinha. Entendi. Certo? Nada muda. Nada muda. Ué, não. Você estimulou os seus folículos. Sim. Você nasceu com eles, né? Uhum. Então, você tem esse tanto aí. Sim. Você pode fazer, tomar pílula, bloquear a sua ovulação, mas eles continuam aí. Você vai ovulando e vai gastando, vai ovulando e vai gastando. Uma hora, eles vão acabar. Eu gosto de trazer isso, porque quando eu fiz essa pergunta, acho que pode ser a dúvida das mulheres, né? Eu acho que hoje é muito mais comum, né? As mulheres, por conta da gravidez um pouco mais tardia, as mulheres que utilizam, né, o recurso maravilhoso que é a fertilização, né? Assim, maravilhoso do ponto de vista de quando você tem a dificuldade, né, para engravidar. E aí eu tô assim, dando risada, porque eu lembro que antes de perguntar para o meu ginecologista até então, eu fiquei fazendo conta. Eu falei, então eu tive uma produção de X óvulos na primeira, X óvulos na segunda, X óvulos na terceira, então isso quer dizer... Gastei esses óvulos, eu tô pagando. Mas, por exemplo, geralmente, quem procura... Eu não faço esterilidade, né? É uma área que não é minha especialidade. Mas, geralmente, com que idade a mulher procura esse tipo de tratamento? Você sabe? Eu imagino que a partir dos 35. Por quê? Porque a gente diminui as ovulações naturalmente, né? Então, não quer dizer que você tem menos, então vamos ser mais rápido aí, porque eu não tenho tanta chance. Quando você tem 20, você não está preocupada com isso, né? Então, a coisa vai ficando difícil, você realmente pode ter algum problema, então a gente tem essa possibilidade de ajudar aí, estimular, e você usar o que tem aí, mas é o seu, você já é a poupancinha lá, a aplicação, mas já está no fim, entendeu? Você só vai utilizar o recurso que você tem. Tá lá. Então... Muito bom. Você não está pegando emprestado, né? Você é seu mesmo, entendeu? Pois é. Você que deixou ele aí guardado esse tempo todo. Doutora Maria Ana, e quando a gente fala de impactos físicos e emocionais, né, na menopausa, a gente sempre ouve, né? Mexe com a autoestima. É isso mesmo? Muda relacionamento? Sim. Humor? Sim. Libido? Sim. Tem gente que tem 20 anos que parece que tá na menopausa também, né? Porque essa sessão do humor, né? Por que a gente fala também, critica os adolescentes, né? As adolescentes, vamos colocar o universo feminino aqui, tá? Por que a gente fala? Porque são as alterações dos hormônios mesmo. O amadurecimento do eixo que regula isso. Então, vai ter um mês que tem mais, tem menos, e aí a gente tem essas alterações do humor. As meninas mais jovens ficam, às vezes, né, bem difíceis de se lidar. E, no final, é a mesma coisa. Então, a gente também tem alteração do humor, né, por conta de variações do nível dos hormônios mesmo. E aí entra a libido, né? A famosa libido. O que aconteceu? Quem é? Né? Onde vive? Sim, então, quem saiu e bateu a porta foi a libido. Foi a libido.
Se você, vamos colocar para a natureza, né? Você tem uma gatinha, você tem uma cachorrinha e você castrou a sua filhota, né? Uhum. Geralmente essa fêmea, ela fica mais acomodada. Ela engorda, ela não tem muito interesse, ela não permite a relação mais, porque ela não tem mais cio. Se você não ovula, você não tem o estímulo, você não tem aquela fase maior de desejo. A mulher no meio do ciclo, que é o período ovulatório, é o período em que ela tem mais interesse sexual. Isso é a natureza. Por quê? Porque ali ela vai reproduzir, certo? Naturalmente, você nasce, reproduz e morre. Então, quando você não tem mais isso, o seu interesse diminui. A nossa diferença é que a gente pensa. Então, você pode ter um estímulo visual, olfativo, tátil, que desperte o seu interesse. Antigamente, a gente tinha um modelo de resposta sexual que dizia o quê? A mulher tem que ter desejo para ter excitação, para ter orgasmo. Não é isso assim que funciona. Você pode iniciar uma relação a partir do estímulo. Você não quer, você está cansada, você trabalhou, você cuidou de filho, você está irritada, mas aí você tem um estímulo que é interessante. Aí a vontade vem. Então o desejo pode vir depois, entendeu? Mas você precisa, tá? Você quer chegar na sua casa, se você tem um parceiro, e você quer falar assim, opa, hoje é dia. Não é assim que funciona, né? A gente tem que exercitar e fazer um movimento nesse outro sentido. Sem hormônio é mais difícil. Eu queria fazer uma pergunta também dessa mudança de física e emocional, né? Você observa que quando acontece essa mudança, a gente vive um momento de saúde emocional, saúde mental, né? Delicada, já, né? Por si só. E aí, quando a mulher entra nessa fase da menopausa, você nota nas suas pacientes que existe uma inclinação, uma sensibilidade, uma tendência maior para que essa paciente tenha um processo depressivo, ou um processo de crise de ansiedade, Sim. ou um processo de pânico, por conta dessa... Sim. As crises, elas são mais frequentes nessa fase. Entendeu? E eu sempre falo, a terapia hormonal, ela não trata depressão, ansiedade, mas ela melhora o controle, porque você estabiliza, né? Eu gosto de fazer algumas comparações com os nomes. Da onde vem a histeria? É do útero. Então, isso já é no passado. As mulheres histéricas eram as mulheres na TPM, né? Então, essa coisa, tá tudo ligado. Então, nessa fase, né? não é, a menopausa não vai trazer para você, agora você é depressiva porque você entrou na menopausa. Você já era. Só que você deu uma segurada, entendeu? Você foi daquelas que falou assim, eu sei lidar com isso e eu tô triste e eu vou embora, entendeu? E você vai adiando o seu tratamento. Sim. Né? Se você não entra em crise, mesmo você acaba... Eu tenho muito, por exemplo, paciente que não quer tomar remédio, não quer tratar. Por quê? Porque existe um certo preconceito. Eu falo, então tá bom, se você fosse diabética, você tomaria seu remédio. Se você fosse hipertensa, você ia tratar. Mas você é depressiva e não quer tomar remédio, porque é remédio controlado, entendeu? Então não se trata. Chega nessa fase, claro que vai ter piora, né? E a sociedade, né? De uma maneira geral, como que ela encara a menopausa? Tem tabu? Porque tem essa questão do envelhecimento. A mulher, né, principalmente, ela, quando você fala, nossa, menopausa, fala, nossa, ela já é uma idosa, né? Então, pro homem também, poxa, minha mulher envelheceu, né?
existe tabu ainda essa conversa entre marido e mulher, né? Companheiro, companheira, então as pessoas que estão ali, né, no convívio. Como funciona hoje? Eu acho que sim, não tanto quanto antes, porque hoje eu acho que a mulher, principalmente por conta do mercado de trabalho que a gente, né, corre atrás, a gente vai buscando alternativas para não ter tanto impacto, né? É a história lá, vamos na nutricionista, vamos arrumar um personal, vamos para quê? Para ter um corpo mais aceitável para a gente mesmo, né? Porque realmente isso acaba baixando a autoestima da mulher, o ganho de peso, a queda de cabelo, né? Unhas mais fracas e coisa. Então, isso baixa a autoestima, isso vai piorando, porque se você não se sente bem, como que você vai ter um bom relacionamento, principalmente com a sua parceria? Né? Se você não se sente bem, fica, né, mais difícil você viver bem com outra pessoa. Né? Os filhos vão acabar achando que a mãe tá velha, porque tem essas alterações de humor, e tem esquecimento, né? E tem essa irritabilidade, as ondas de calor. A pessoa, os mais jovens encaram isso assim com, né, um olhar meio esquisito, né? Porque tá diferente, né? É diferente daquele comportamento, né? Que aquele ente, né? Que familiar que a mãe teria, né? Com essas informações que a gente recebe nas redes sociais, doutora Mariana, a gente tem ali os exames hormonais. E o que eu ouvi nas redes sociais? Que mesmo os exames hormonais estando ok, tá lá tudo ok, a mulher ela pode ter alguma condição clínica que remete ao período pré-menopausa, é o climatério que perimenopausa, né? Tá. É verdade? É verdade, é verdade. O que eu falei para você, você vai, conforme passa o tempo, você diminui as suas ovulações. Se eu pegar, dependendo da fase do ciclo que você tiver, e se você tiver num ciclo ovulatório, seu hormônio está normal. Os próximos 3, 4, 5 ciclos não seriam assim. Então eu faço uma dosagem isolada, tá boa. Nossa, você não precisa de hormônio. Mas o que você sente? Eu preciso saber o que você sente. Mas aí tem uma pergunta. Se os hormônios estão ok, tudo certinho, ela está na idade da menopausa. Isso significa que ela está em menopausa ou é errado? Não, menopausa é quando acabou. A última menstruação. É o fato, né? Exatamente. Então, você está na perimenopausa, que pode ser alguns anos. Menopausa é um evento. Mas você pode não ter sintoma também. Posso não ter sintoma? Pode. Tem mulher que não tem. Minha mãe entrou na menopausa com 45 anos e ela foi, eu não sei o que é esse calor que essa mulherada fala. Minha mãe hoje tem 80 anos e ela não teve absolutamente nenhum sintoma. Isso pode acontecer, mas a falta do hormônio está acontecendo, né? Uma coisa que também eu sempre falo, o ressecamento vaginal é uma coisa que ele vai acometer 100% das mulheres menopausadas. Minha Nossa Senhora. Não adianta, não tem para onde correr. Mas nem todas as mulheres menopausadas têm a queixa, o sintoma, que é aquela ardência, é uma dor, é uma coisa muito desconfortável. Se eu fizer um exame de citologia, se eu avaliar ali as células, eu vou ver que elas estão atróficas, elas estão ressecadas, mas a paciente não tem queixa. Vamos colocar mais para a gente sentir. Você pode ter a pele também resseca, né? Mas você pode ter uma pele seca, por exemplo, na mão, e ficar incomodada. Aquilo
Você fica, você fala assim, nossa, minha mão tá seca. Sim. Você quer passar um creme ali. Porque dá aquela sensação de conforto, de alívio, de hidratação mesmo, né? A vagina é igual. Então, tem mulher que não tem problema. Mas tem mulher que tem muita queixa. A síndrome genitururinária é realmente essa coisa, esse desconforto, esse ressecamento. Acaba perdendo urina. Que é o escape. Que é o escape de urina. exatamente. Porque a bexiga, ela tá em cima da vagina, né? Se a vagina é seca, fina, delicada, ela cai. Então, você tosse, espirra e perde urina. E aí, quando você fala do ressecamento vaginal, eu imagino, tô aqui pensando no quanto não se fala sobre isso, né? Então, e mesmo entre casais, imagina, a mulher ela pode sentir vergonha, porque ela tá ali com o parceiro dela e a coisa não tá rolando muito bem. Sim. Então, quer dizer, isso também pode ser uma questão. E é assim, é muito sofrido, porque dói bastante. Por isso que a gente, orienta, olha, faça uso pelo menos do lubrificante. Porque uma relação que começa com dor, Sim. ela pode até acabar bem, mas ela não é boa, né? Não é saudável, né? Então, algumas mulheres, por exemplo, vamos falar das mulheres que têm contraindicação para usar o hormônio, né? As pacientes que tiveram câncer, por exemplo, de mama. Existem alternativas que hoje a gente tem, são as energias, o laser, a radiofrequência, o ácido hialurônico. Do mesmo jeito que a gente usa para a pele, a gente pode usar para a vagina. Claro que ele não tem o mesmo resultado do que o hormônio. Mas se você tem alguma contraindicação, eu posso usar uma alternativa. Sim. Né? A gente vai entrar aqui, né, nessa questão de trazer para as pessoas, né, que estão nos assistindo e nos ouvindo, tratamentos disponíveis, né? Eu vejo muito essa questão do tabu, né, dos casais não conversarem sobre isso. E eu vejo também, às vezes, entre as mulheres, né? Às vezes, numa roda de conversa, algumas se sentem à vontade de falar, gente, né? E o libido, e isso, aquilo, e outras, nossa, né? Tô na melhor fase da minha vida, né? E a gente, às vezes, a pessoa nem está, né? Mas às vezes bobeira. Está, viu? Às vezes está. Às vezes Ô, notícia boa! Às vezes está. O que tem de recurso de tratamento? Você já mencionou alguns, né? Que a gente pode, né? A gente também, né, nas mídias, a gente vê, né? Eu nem sabia que eu não estava normal. Eu fui né, as famosas falam, né? Quem já entrou, né? Na menopausa, falou, eu nem sabia que eu não estava normal. Eu fui me acostumando tanto a essa condição que eu falei, tá tudo bem. Aí quando eu fiz a reposição, eu falei, voltei, né? Estou aqui presente no universo. Então, assim, quais são os tratamentos disponíveis hoje? Mencionando mais alguns para a pessoa entrar na melhor fase da vida. Eu quero ser dessas. Mas, infelizmente, a terapia hormonal não é para quem quer. É para quem pode, né? Meu Deus, eu quero... Não, então, mas não são tantas as contraindicações absolutas para o uso. Você precisa, na verdade, a gente tem que avaliar, cada uma é uma mulher, né? Quais são as suas necessidades? Então, a gente pode começar com um tipo de hormônio que não faça tanta diferença. Mudanças, principalmente no estilo de vida, alternativas com fito-hormônios, né? Que, por exemplo, a isoflavona, algumas outras substâncias que não são contraindicadas para quem não pode, mas elas não têm o mesmo resultado do que o hormônio propriamente dito, tá? Então, o que a gente, né, pode buscar? A terapia hormonal, a gente tem vias de administração. Todas elas vão, no final da viagem, elas cumprem o seu papel, né? E eu aprendi há
mais de 30 anos, que o maior benefício da reposição é você preservar sua massa óssea. Ninguém fala muito de osteoporose. Sim. Porque a osteoporose é uma doença que você não sente na sua pele, como o calor, né? O ressecamento. Então, a gente perde massa óssea. O hormônio ajuda a segurá-la. A gente pode ter uma osteoporose da menopausa. E aí a terapia hormonal, ela ajuda nesse tratamento, tá certo? Então, eu tenho as opções. Eu tenho a via oral, eu tenho a via transdérmica, eu tenho a via subcutânea. Então, são os comprimidos, os gels e os implantes. Quem vai usar isso é quem pode. Varia a questão de custo, risco, benefício, adesão ao tratamento. Então, a gente individualiza, Sim. tá certo? Então, para quem pode, a gente faz isso. E uma coisa que fica, a reposição clássica, ela não indica a testosterona, que é o que melhora um pouco aí essa parte, principalmente sexual. Porque a testosterona, ela só é indicada, a gente tem liberdade para usar só na mulher que tem baixo desejo. Desejo, a gente chama isso de desejo sexual hipoativo. Para essa mulher, a gente tem liberdade de usar a testosterona. E aqui no Brasil, a gente só tem 2 vias, que é a via transdérmica e a via dos implantes, que tem ainda algum preconceito, controvérsias em relação à sua eficácia, efeitos adversos. Já houve um tempo que foi proibido, algumas pessoas usam, mas é o que te dá melhora nessa questão sexual, na questão da sua disposição, né? Porque a diferença, quando a gente fala, a testosterona na mulher, ela é mais baixa, né, do que do homem, óbvio. Por isso que o homem não tem muito problema, tá cansado, mas tá tudo firme ali, né? Inclusive, uma das coisas que acontece com os homens, que muita gente fala, né, hoje os homens têm uma opção de usar uns comprimidos que ajudam muito. Para quem tem disfunção erétil, ele é indicado. Para o homem que não tem desejo, ele não funciona, né? Então, às vezes isso se confunde, mas é por conta dessa testosterona. Eles têm mais, tá tudo bem. A gente já tem pouca e na menopausa a gente não tem nada. Então, quando você faz um tratamento que você recebe essa testosterona, você pode ficar melhor. E sem esse hormônio, tem alguma outra indicação para mulheres na menopausa melhorarem a sua libido? São fitoterápicos que têm seu lugar, mas não vai fazer tanta diferença, mas melhora bastante. Entendeu? Eu também queria fazer uma pergunta sobre essa questão óssea, né? Quem tem algum tipo, por exemplo, que a mãe tem essa característica de osteoporose, tem um risco maior. Está no público de risco? Sim. A história familiar, né, de mãe principalmente, com osteoporose, aumenta o seu risco. Aí vamos falar também já que estamos falando do risco, o câncer de mama. Tenho muita paciente que tem medo de usar o hormônio por causa da mama. Porque realmente, há uns 30 anos atrás, saiu um estudo que foi publicado que fazia o controle das mulheres que faziam a reposição hormonal. Foi um estudo muito grande, mas ele tem várias críticas, né? E o que aconteceu? As mulheres foram selecionadas e, então esse grupo aqui vai usar
esse tipo de hormônio. Toma esse hormônio igual para todas elas, independente do risco dessas mulheres e tal. Então, todo mundo aqui vai tomar. E aqui, esse grupo não vai tomar. Então, vamos acompanhar. De repente, deu uma pipocada de câncer de mama nesse grupo. Os hormônios usados nessas mulheres eram hormônios sintéticos. E realmente aumentou-se. Então, olha, vamos parar o estudo porque o hormônio deu câncer de mama aqui. Então, isso já vem, vamos lá, de 30 anos, né? Que o hormônio dá câncer de mama. Só que a gente tem outros fatores de risco que ficam embaixo do tapete, né? A obesidade é um fator de risco. A mulher entrar na menopausa acima do peso aumenta muito o risco. O sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação, os fatores, né, oncogênicos externos, isso aumenta muito. Então, a mulher não quer usar o hormônio porque eu tenho medo de ter câncer de mama com cigarro na mão. E tá fazendo todas as outras coisas. Entendeu? Então, a gente não tem só a história familiar. A gente tem que pensar nas outras coisas. E se você geneticamente, porque você tem história, se você geneticamente está exposto a esse risco, você tem ele com ou sem hormônio. O hormônio, ele só vai te acelerar esse processo, porque você já tem o gene. E ele cresce na dependência de hormônio, geralmente. Sim. Então, se você fizer uma reposição hormonal e você geneticamente tem essa mutação, você vai ter um câncer de mama numa idade mais precoce. E vamos combinar uma coisa? Se você está tratando a sua menopausa com hormônio e não é sozinho, porque você vai precisar fazer uma dieta, você vai fazer atividade física, você vai fazer seus exames periódicos, porque senão você não vai continuar fazendo, né? Se você está se cuidando hoje e se você tem um câncer hoje, você vai fazer um tratamento, o seu prognóstico provavelmente vai ser melhor do que, por exemplo, com 70 anos, sem ter feito nada, né? Porque a chance de você ali na frente ser hipertensa, ser diabética, ter demência, aumentou tudo. Então, o seu prognóstico, ele não vai ser bom. E você vai ter que ser tratada. E sem contar que eu imagino que como a pessoa esteja passando, né, por esse acompanhamento, então ela vai detectar precocemente. Então, as chances de cura, né, são também maiores. Então, eu sempre coloco isso e eu acho que, assim, a gente acaba colocando uma responsabilidade num tratamento que deveria ser, assim como se trata o diabetes, a hipertensão, mas ele fica negligenciado porque não é obrigatório. Eu discuto com a minha paciente, assim, quem vai saber se quer ou não fazer é você, não sou eu. Eu estou aqui para escolher o que eu acho melhor no seu caso. E eu vou te oferecer as opções que você tem. A paciente... Mas é a paciente que decide. Vai ou não vai fazer. Eu vou saber se pode, né? Porque ela, tudo bem, eu quero. Não, mas você não pode. Sim. Porque você tem um risco maior. Ou então, tudo bem, você tem esse risco. Você quer fazer? Pode correr o risco também. Mas hoje a gente tem isso como uma alternativa da paciente. Um paciente que soro positivo, HIV positivo, ele não vai no infectologista, o infectologista fala assim, você quer tratar ou não? Sim. Né? Ele prescreve. O diabético chega lá, o endócrino fala assim, você vai querer fazer o tratamento? Não, ele prescreve. A mulher chega para mim na menopausa, sofrida, eu não prescrevo, eu falo, você quer? Porque eu preciso que você esteja envolvida, né? Você esteja afim de fazer. Sim. Senão não vai adiantar. E tem contraindicação? Ou efeito colateral, na verdade? Efeito colateral? Tem. O maior e mais chato de manejo é o sangramento. Né? As mulheres que têm útero, elas podem sangrar.
muitas mulheres têm miomas, sangramentos. Então, vai usar o hormônio, é um estímulo e pode ter sangramento. Mas É a maior taxa... Não, é um sangramento uterino anormal. Tá? Menstruação, por definição, é o sangramento do endométrio que não engravidou depois que você ovulou. Se você não ovula, você não tem menstruação. A mulher que toma pílula anticoncepcional, quando faz uma pausa e tem um sangramento, não é menstruação, é sangramento de privação. Parou de tomar hormônio, descamou um pouco o endométrio, porque diminuiu o nível de hormônio, né? Então, aí ela tem um sangramento. É por isso que muitas descontinuam o tratamento, porque é desagradável você ter o sangramento irregular. Exatamente isso, eu ia perguntar qual é a regularidade. Já é desagradável para a maioria das mulheres a menstruação. Sim. Algumas preferem menstruar. Algumas mulheres falam assim, não, eu quero ter sangramento todo mês, porque limpa o corpo. Não, mas tudo bem. A gente respeita, né? Nossa, eu queria que você falasse sobre esse conceito, porque eu tenho, né, uma amiga que ela fala assim, eu adoro menstruar, eu tenho uma sensação de limpeza, é maravilhoso, eu não quero entrar na menopausa, eu quero menstruar até o final, não quero parar, enfim. Então, tem mulheres que tratam isso com muita naturalidade, tem mulheres que não querem fazer uso de hormônio, né? Então, cada uma é uma. Mas, assim, quando você bloqueia o seu ciclo, você não menstrua. Se você não ovulou, você não tem menstruação. Ovário policístico, que tem muito atraso de menstruação, é porque foi um ciclo anovulatório. Não ovulou, não menstruou. De repente, teve lá um escape, aí sangrou, ok. Mas por isso que elas têm mais dificuldade para engravidar. Não significa que não vão engravidar. Eu sou do tempo, né, lá atrás, que eu escutava muito paciente que às vezes engravidava assim, sem estar preparada, porque foi no ginecologista e ele falou, você tem ovário policístico, você não vai engravidar. Sim. Quem sou eu para falar uma coisa dessa, Sim. né? O que acontece é que realmente as mulheres com síndrome, elas têm mais dificuldade, mas isso não significa que seja impossível. Talvez enquanto você tenha 10 chances de engravidar no ano, ele que tem um ovário policístico tem 2. Se de repente em uma delas você tiver uma relação desprotegida, pode acontecer. Pois é. Entendeu? Sorteio, não é? Né? Sorteada. Isso aí. E doutora Mariana, que conselho que você daria para as mulheres que estão passando pela menopausa, né? Que conselho, assim, o que falar? E uma coisa, né? Também, assim, uma pergunta junto com essa, né? Quando que a gente tem que, para reforçar essa questão da idade, quando que a gente tem que procurar preventivamente, né? Uma ginecologista para falar sobre menopausa? Tem idade, isso, né? E que conselho que, por exemplo, com que idade você acha que a menina, a mulher deve ir a primeira vez na consulta ginecológica? Nossa. Pronto, agora eu que pergunto. Inverteu o papel aqui. Agora eu quero que você me responda. Com quantos anos você tem que começar a ir ao ginecologista? Quando tem a primeira menstruação? Se a menstruação for tardia, Então, não é uma coisa natural menstruar? Então, por que você vai no ginecologista se aconteceu naturalmente? Quando tem o despertar para a vida sexual? Aí, mais interessante, né? Talvez seja um pouco mais necessário essa consulta, essa avaliação. Porque depende da queixa, depende
do momento de vida. Eu recebo meninas que a mãe, né, tá preocupada porque tá namorando. Eu recebo meninas porque tem muita cólica. Então, depende da necessidade. O ideal é que você faça uma consulta ginecológica periódica. Uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos. Hoje a gente tem testes aí moleculares para diagnóstico de HPV. Também acho que é um tema bem legal, né? Que se você, né, faz um rastreio e você é negativo, eu sei que pelo menos a parte do colo do útero a gente não vai ter problema tão cedo. Então eu posso deixar você aí 2, 3 anos sem fazer o exame de preventivo. Depende muito da sua vida, principalmente sexual, né? Se você de repente sente alguma coisa na sua mama, você vai esperar a sua consulta de rotina? Não, você vai. Então, não é uma idade assim cravada. Exatamente. Você pode começar a ter alteração do ciclo menstrual, você pode começar a ter os sintomas. Então, você vai buscar conforme a sua necessidade. Mas o conselho é, faça os seus exames periódicos. Às vezes a gente faz diagnóstico de doenças que, se você não fosse ali assintomática, você não ia saber. A gente começa a fazer o rastreamento, né? O Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza a mamografia a partir dos 50 anos. Nossa. Você já fez mamografia alguma vez? Eu já fiz. Você tem 50? Não tem. Mas, então, a sociedade de ginecologia já começa aos 40, né? E é um exame que a gente faz de rastreamento, para a gente fazer diagnóstico precoce. Mamografia não é preventivo de câncer de mama. Tem muita mulher que também acha, não, eu estou fazendo meus exames preventivos. Mamografia não previne nada, não. Ela só faz diagnóstico precoce para que você tenha um melhor prognóstico no seu tratamento, caso você tenha doença. Você acompanha o que está acontecendo. Exatamente. Para você poder agir diante de uma Antes de você ter alguma coisa, porque a hora que você sente, você já tem. Certo? Então, aí você já tem um nódulo que é palpável. Ele não nasceu um nódulo lá. Ele começa com algumas alterações que, se eu intervir nessa fase, seu prognóstico é melhor. O colo do útero, a mesma coisa. Esse sim é um exame preventivo. Ele geralmente, estou falando da maioria, porque existem alguns tumores de colo que são mais raros, né? Mas a maioria a gente sabe que é induzida pelo HPV. Então, ele tem um curso natural. Você não começa e faz o exame de Papa Nicolau, você tem câncer. Não. Você faz um exame, você tem algumas alterações celulares que dão indícios de que isso pode progredir. Então, ela falou, bom, você tem isso aqui, você tem um HPV, eu tenho que olhar ele, porque amanhã ele pode te causar uma lesão. Ele vai começar com uma neoplasia grau 1, grau 2, grau 3 e câncer. Então, antes de você ter o câncer, eu tirei essa lesão, que é uma lesão pequena. Então, eu consigo prevenir. O câncer de mama, não. Tem câncer, pronto, acabou. Entendeu? Eu só pego antes dele colocar aí, né, células na sua circulação para aumentar o negócio. Então, a gente consegue um prognóstico de tratamento melhor. Perfeito. Certo? Mas olha, então, se a gente for, né, fazer uma análise bem, assim, simplista, mas que eu acho que funciona, né, para trazer aqui a realidade, você tem que simplesmente estar em dia com seus exames, todos. Então, quando que vai a primeira consulta ginecológica? Quando vai consultar a ginecologista para entender questões de menopausa? Na verdade, não tem um tempo mesmo, né? Você tem, durante a sua vida, né? Você tem que se dedicar à sua saúde. Exatamente. Né? E pronto. Tem que ter essa agenda, né? Você tem que pensar realmente na sua saúde. Olha, tem coisas que, óbvio, né? A gente atende mulheres de todas as idades, né?
E às vezes a queixa, não existe queixa ginecológica, mas num exame de rotina a gente pode encontrar alguma coisa. Vou citar uma paciente que levou a mãe, que já era menopausada, perdeu o marido e foi numa consulta, porque a filha já era minha paciente, já falei, tá bom, vamos lá. Fiz um exame ginecológico, o exame não tinha nada. Quando ela levantou da mesa, eu falei, deixa eu ver uma coisa. Ela tinha uma lesão, uma pinta grande nas costas, eu olhei, eu falei, você tem que ir no dermatologista. Ela tinha um melanoma nas costas, ela evoluiu, ela faleceu pelo melanoma. Meu Deus. E foi, entendeu? Uma coisa, um achado numa consulta ginecológica. Observar, né, o paciente, observar as pessoas, né? E se observar, né? Porque isso é importante, né? Então, exatamente, tem coisas que, num olhar realmente diferenciado, você vê e conseguir. Lógico, era uma coisa... Eu não sou dermatologista, mas ele chamava muito a minha atenção, né? Eu já olhei aqui e falei, não tá certo. E não é uma área que o ginecologista olha, né? Já vi muitas pacientes, quando a gente pede para tirar a roupa, vai no banheiro, tira a parte de baixo. Mas a mama faz parte também, né, do exame. Mas também já recebi pacientes que falam assim, ginecologista, nunca examinou minha mama. Então, o exame de mama, o autoexame, é para você se conhecer. Porque você pode se tocar muito mais do que o ginecologista tocar você. Então, é mais fácil você perceber. Se eu examino uma mama e você tem uma lesão inicial, pode passar desapercebida por mim, que não sou mastologista também, né? Mas talvez se você se conhecesse, você percebesse, porque você está acostumada com a sua mama. Apareceu um negócio diferente. Se você olha no seu rosto todo dia no espelho, apareceu uma pinta, você viu. Se você vem falar comigo, eu não vou perceber que você tem uma pinta, né? Eu não estava acompanhando isso, entendeu? Quanta coisa pra gente falar sobre a saúde feminina, né? Quanta coisa pra gente informar as pessoas, né? Eu vejo também que essa fase da menopausa, né, Lilica? Não sei se você quer seguir e perguntar, ou se você quer que eu pergunte, mas eu vejo que essa mudança e essa alteração de humor, né, retomando um pouco, né, porque ela também envolve as questões da família, né? A família sente muito essa mudança dessa mulher. Tem algum conselho para esses sobreviventes, os filhos, os parceiros? Algo para apoiar essa mulher que passa por esse momento? Porque todo mundo fala assim, ai, poxa vida, tá passando pela adolescência, né? Que é a primeira fase hormonal, tem aquela compreensão, né? E quando a mulher entra na menopausa, fala assim, nossa, como tá chata, né? Como a mamãe tá chata. Nossa, como você tá chata, né? E quando a pessoa já é chata antes, né? Então, daí a menopausa... Aí virou uma chatice que ninguém aguenta, né? E o que tem que fazer para essas pessoas sobreviverem? Porque é uma fase, né, doutora? Vai passar, se a pessoa se cuidar, tem uma luz lá no final do túnel que não é um trem. É realmente uma luz. Tem? Paciência, né? Paciência é uma virtude. Paciência e informação. Né? Porque a partir do momento que você conhece, você sabe, você pode entender um pouco melhor, né? E acho que uma coisa também que eu costumo falar, principalmente para as mulheres que têm filhos pequenos, né? Se cuidem para que essas crianças cresçam num ambiente saudável. Você não vai no almoço lá de domingo tomar um copo de Coca-Cola e falar para o seu filho, você não pode beber, certo? Então, você precisa dar o exemplo.
A obesidade é um problema muito, muito grave, né? E eu tenho pacientes que são obesos, falam assim, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não mudar a sua adaptação, a sua alimentação, você introduz uma criança num ambiente que provavelmente ela vai crescer obesa, tem um risco de ser diabética, de ter dislipidemia, a gente está pensando lá na frente, né? Então, vamos melhorar. Vamos colocar atividade física regular na vida das pessoas que, né? São poucas as pessoas que não podem, que têm algum impedimento para fazer uma atividade regular, né? A gente tem que brigar com a gente todo dia para poder ter esse cuidado. Uma boa alimentação e a saúde e a atividade física, elas são fundamentais para que você tenha qualidade de vida. Sim. E no seu consultório ou fora do consultório, tem alguma história de uma mulher inspiradora que chegou lá na menopausa e falou assim, gente, mas eu me sinto jovem ainda, né? Tem alguma... Aquela da roda de conversa que falou, uma dessas, assim, eu tô na melhor fase da vida, né? A gente tá caminhando já pro finalzinho, mas pra gente deixar essa mensagem, assim, de... Tem aquela que vai passar pela menopausa e vai... Né, Iana? Exato. Na melhor fase da vida. E que não é o fim também, né, minha gente? Menopausa não é o fim. Não, claro que não. Claro que não. História, eu tenho... muitas, né? E difícil escolher. Então, vamos colocar a minha na roda. Uhum. Maravilhoso. Eu entrei na menopausa com 45 anos, porque eu tinha muito sangramento. Eu usei um dispositivo uterino hormonal por uns 15 anos para método contraceptivo e para controle de sangramento. E eu tinha uns miomas, eles começaram a crescer e já no terceiro dispositivo eu comecei a ter muito sangramento. Mesmo com ele eu tinha sangramento. Só que o que acontecia? Eu tinha sangramento e eu tinha uma dor de cabeça que eu queria bater ela na parede. Uhum. E a minha mãe teve câncer de ovário e de mama. Uhum. Então, se eu nasci do ovário da minha mãe que teve o câncer, eu tinha um risco muito maior de ter. Então, eu fazia meus exames, principalmente se eu fosse viajar, eu fazia exame porque eu estava com as crianças, falei assim, vai que eu tenho alguma coisa, então eu não posso. Aí eu falei, por que eu tô sangrando, sofrendo? Aí eu fui num colega, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, e falei assim, eu acho melhor tirar esse útero. E já que eu vou tirar esse útero, eu acho melhor tirar esses ovários também. 45 anos, né? Aí ele olhou para mim e ele é muito polido, muito profissional. Ele falou assim, se você acha melhor, eu acho que a gente deve fazer. Aí eu falei, então tá bom, então vamos lá, né? E eu fui pro hospital, eu já fui com uma caixinha de comprimido de hormônio, eu falei assim, eu vou me lascar. Vai, o negócio é assim. E essa menopausa cirúrgica, ela é pior do que a natural, né? Porque a natural você vai indo, você vai afundando, né? E de repente você tem o risco de... Aí eu falei, não, eu já vou começar a tomar esse negócio. E beleza. Aí fiz a minha cirurgia e falei, agora tô condenada, né? Já faz bastante tempo, a gente ainda tinha um certo preconceito. E aí eu fui procurar um professor que ele era muito da mídia, ele era um professor baiano, já bem de idade, professor Elcimar Coutinho. E fui no consultório dele e falei, então, tô aqui, né, na menopausa agora, e eu tava um pouco acima do peso, e ele falou assim, o que você pretende fazer para perder peso? Porque você tá acima do peso, né? Falei, Bem simpático. E eu falei, então, eu comecei a tentar correr. Ele falou, pode parar.
pode parar. Compre uma bicicleta ergométrica com um banco bem confortável. Aí ele falou assim, tá vendo ali, ó? Tem uma ali, porque eu tenho uma bicicleta dessa em cada consultório. O cara tinha consultório em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Eu tenho porque todos os dias eu faço pelo menos 20 minutos. O homem era mais liso do que não sei o quê. O homem era, sabe? Ele era. E aí eu falei, tá. Ele falou assim, por que você vai começar a correr? Vai torcer o pé, vai ter problema de joelho, entendeu? Pode cair, quebrar os dentes. Não faça isso. Falei, nossa. E, além disso, vou fazer os implantes de hormônio para você. Eu falei, então tá, beleza. Aí, vira a chave. Isso já tem uns 11, 12 anos, né? Eu coloquei os primeiros implantes de hormônio. E aí, o negócio deu uma melhorada. Esses implantes são implantes que não são absorvíveis, são silásticos. Então, teoricamente, a gente tira esses implantes. Eles têm uma duração aí aproximada de 1 ano. E aí, a gente tira e coloca outros, né? Em qual região do corpo? No glúteo. Tá. Mas eu sou bem patife, vou falar a verdade, né? E eu falei, eu não vou lá tirar isso aqui, porque isso me incomoda, então... E assim, o custo, para mim, também era alto, né? Eu falei, eu não vou fazer. Aí, eu mergulhei nos implantes absorvíveis. Aí eu falei, esse aqui coloca, absorve, não preciso tirar, eu vou. E aí eu comecei a fazer. E aí, eu comecei a ficar bem melhor. Eu tenho um relacionamento já há 8 anos e eu falo para vocês que a minha vida sexual, a melhor fase dela é com essa minha parceria de hoje. Porque quando eu faço os implantes, que mais ou menos a cada 6 meses eu faço, aí a coisa fica melhor do que era quando eu era mais jovem. Entendeu? Achei. Que maravilha! Então, ele fala pra mim, eu quero um negocinho desse. Eu quero um negocinho desse, porque o negócio dá um, sabe, é um up, né? É um up, é uma disposição, é um prazer que antes era difícil ter. E merecido, né, minha gente? Fala aí. Merecido. Não é? A gente já tá caminhando, chegamos aqui ao final. Que conversa, né? Maravilhosa, né? Muito. Que conversa maravilhosa. Obrigada. A gente fica aqui, né, e vai. Nossa, a gente vai, né? Obrigada. Tenho certeza que todo mundo que vai ter, né, a vontade e a disponibilidade de nos ouvir vai amar os esclarecimentos que você trouxe aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ai, foi um prazer. Né? Um prazer. A gente pode ficar aqui o dia inteiro que a gente tem história. Se Já fica convite para falar depois desse, né, depoimento, né? Você contou um pouco aí da sua história. Já fica o convite para falar sobre libido, minha gente. Que tal? Sim. Essa parte, né? Vou colocar aqui que quando porque a Lilica, para mim, é Eli, tá? E agora eu vou contar um segredo também, né? Nossa. Roda de conversa. Será que eu saio agora do podcast? Para você, ela é Lilica, para mim, ela é Sueli. Mas aí ela falou do projeto, eu já conhecia, né, desde o ano passado, e ela falou assim, a gente podia falar de câncer de mama, eu acho que realmente é super importante, mas eu falei, a gente acaba pensando, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, eu acho que a gente acaba colocando esse tema que precisa ser falado e discutido, mas não é o dia a dia de todas, né? A menopausa é. Então, eu falei assim, não dá pra gente falar, porque é uma coisa que vai e tem, né?
não para, você vai embora. E uma coisa puxa a outra, né? Veja que sobre menopausa a gente falou sobre não só de tratamento, de relacionamento, saúde mental, família, enfim, né? Então abre um leque bem gigante aí. E o roteiro, assim, a gente acaba deixando aí a gente acaba deixando de falar algumas coisas, né? Acho que a gente falou sobre bastante coisa. Porque vai emendando uma coisa na outra aí, né? Verdade, foi muito bom. Alguma mensagem para encerrar para nossas queridas mulheres leves e audazes? Vamos tentar colocar a gente em primeiro lugar. Um convite para a menopausa vira um convite para você se priorizar, né? É uma fase de vida que você deve focar um pouco mais em você mesma. Você já teve aí a sua profissão, você foi mãe, você foi dona de casa, você já está numa fase em que você pode se colocar em primeiro lugar. Certo? Perfeito. Muito obrigada, doutora Mariana. Obrigada Mais uma a vocês. vez, foi um prazer ter aqui a sua contribuição para o podcast Mulheres Leves e Audazes. E esse é só o começo, né? A gente espera nos próximos episódios contribuir com temas ligados às dores, às questões femininas, né, que permeiam o nosso dia a dia. E eu quero convidar para quem está aqui, né, para assinar o nosso canal, para ativar o sininho, para receber as notificações e para compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas, né, possam receber essa informação. Acho que uma das coisas que é democrática é a informação, que alcança todos os níveis, né, e grandes profissionais, né, vão sentar nessa cadeira, assim como a doutora Maria Ana, né, para trazer informações relevantes pra gente, né, Lilica? Não sei se você quer completar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. A gente encerrou aqui esse segundo episódio brilhantemente, né? Com gostinho de quero mais. Divertidamente. Divertidamente, né? muito bom. Tem que ser leve e audaz, Exato. né? Obrigada. Muito bom. Obrigada, doutora Maria. Imagina.